cuidando do rebanho de Cristo. Todos acharam? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, seja evidenciada e arraigada nos nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Essa carta de Pedro é uma carta que fala do sofrimento. Uma temática principal dessa carta é o sofrimento. E o desafio do ministério pastoral, assim como o desafio do crente em Jesus, é aprender a lidar com o sofrimento. Porque existe, como vocês sabem, a gente já tem batido muito nisso, uma teologia que é contra o sofrimento ou que não entende o sofrimento. Então, essa epístola de Pedro, ela vai nos dar um arcabouço acerca do que é o sofrimento na perspectiva cristã. Pedro, quando escreve, ele tem o objetivo de encorajar os cristãos perseguidos e confusos, encorajá-los para que eles permanecessem firmes na fé. Isso parece ter tão redundante para todos nós, pastores. Mas existe um desafio recorrente na nossa vida pastoral e na vida da igreja, que é sempre se voltar para as questões elementares da fé. Eu estava falando com o pastor ali agora, que por mais que a gente se envolva com a teologia bíblica, com questões mais profundas, aqueles princípios elementares que a gente vê lá em teologia sistemática, como inspiração das Escrituras, as questões autoritativas, isso é tão recorrente, isso é algo que nos confronta tanto que tenham pessoas que se tornam liberais nesse processo. Não vou discutir a natureza da fé dessa pessoa. Isso aí é uma questão dela com Deus. A natureza da fé, se realmente houve uma conversão ou não, externamente falando, lá na frente os frutos vão demonstrar. Mas essas questões elementares são tão importantes e elas, a cada dia que passam, se tornarão mais importantes nas nossas vidas. Então, o objetivo de Pedro é encorajar cristãos perseguidos. E ele sempre volta, é interessante que Pedro sempre volta a atenção à herança eterna. Capítulo 1, versículo 3, do capítulo 3, versículo 7, ele sempre está destacando a relação do sofrimento presente com a nossa herança eterna. Porque o sofrimento presente na perspectiva, por exemplo, do neopentecostalismo, é um sofrimento que deve ser vencido. O tal do pare de sofrer é uma praga que tem que se instaurado e tem levado muitas pessoas a se indignarem, se revoltarem. E Pedro não disse, pare de sofrer. O que Pedro quer nos salientar é de que nós estamos diante de uma graça poderosa de Jesus Cristo, que nos habilita a viver e a sofrer por Cristo e com Cristo. Essa é a verdade de Pedro para nossas vidas, a primeira epístola. Uma graça que nos envolve e mesmo que estejamos num processo de perseguição e sofrimento, essa graça vai nos auxiliar a vencer isso. E Pedro ensina uma coisa muito interessante. Pedro vai nos ensinar, por exemplo, no capítulo 4, a como nos comportar
em relação ao sofrimento não merecido. Aí a vida do pastor está aqui. Porque o sofrimento merecido, aquele que vem através de uma consequência, a pessoa, nós conseguimos até administrá-lo. Porque se você fez alguma coisa aqui, que não foi uma coisa boa, e você recebe uma consequência ali, você, no momento, não recebe muito bem, mas você medita e diz, não, se eu fiz aquilo, meu irmão, eu vou ter que arcar com as consequências disso na minha própria vida. Agora, o problema é o sofrimento não merecido. A epístola de Pedro vai tratar justamente disso. Cristãos perseguidos diante de um sofrimento não merecido. Literalmente, há coisas que nós não merecemos e nos alcançam. Como nós vamos lidar com isso? Os sofrimentos que eles estavam vivendo eram provações comuns para os cristãos do século I. Perseguição em detrimento da fé, perseguição política, perseguição social, perseguição religiosa, em virtude daquela transição do judaísmo para o cristianismo, essa nova fase que para os aliancistas é apenas uma continuidade, mas para os judeus não era uma continuidade, era uma ruptura. Enfim, o apóstolo Pedro, ele trabalha com esses cristãos espalhados, e no capítulo 5, versículo 12, ele diz o tema principal da carta: a verdadeira graça do Senhor sobre a qual os crentes devem viver firmes. O tema dessa carta é essa, é a graça do Senhor sobre a qual eu devo estar firme. Porque vai ter momentos na minha vida que eu vou estar bem. Vai ter momentos na minha vida que eu não vou estar tão bem. Mas Pedro vai nos falar o seguinte, olha, se firmem na graça, estejam firmes na graça. Porque a graça é o cuidado do sofredor. E a gente não sabe administrar problemas. Nós sabemos muito bem celebrar as vitórias. As vitórias nós celebramos muito bem. E a gente até marca cultos de ação de graças. Nós testemunhamos a vitória. Os protestantes, eles são marcados pelos cultos de testemunho. Em todas as confissões, as questões testemunhais são muito presentes nas liturgias. Mas dificilmente um de nós testemunharemos acerca de um mal que chegou nas nossas vidas. Outras pessoas dirão, isso aí não é um testemunho, isso é um testemunho. Mas na perspectiva de Pedro, o sofrimento não é um testemunho, como diz aí. O sofrimento é um processo natural da vida, que deve ser encarado debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. E Pedro vai falar também que esse cristão sofredor, ele tem que se comportar nesse mundo como cidadão do céu. Porque a grande tentação para todos nós é o seguinte: poxa, estou sofrendo em alguma área da minha vida, eu não admito isso, eu vou declarar em nome de Jesus, eu vou determinar em nome de Jesus e eu vou sair disso. Eu vou sair disso. Por isso que a coisa mais difícil que existe é visitar crente no hospital. Não só crente, mas pessoas descrentes também, porque tanto um quanto o outro, quando chegam no hospital, o que eles querem é sair de lá. Então a gente tem que ter muita sabedoria quando nós vamos fazer visitas. Porque visita em hospital é o lugar onde mais nós determinamos. Nós determinamos. Porque nós não entendemos ainda a graça do Senhor. Eu sempre digo que Deus pode curar, Deus pode tirar do hospital. Essa não é uma oração incrédula. Uma vez eu fui orar, falei, Senhor, Tu podes tirar essa pessoa daqui. Aí uma pessoa que estava do meu lado, rapaz, que oração michuruca essa que você fez.
seguir a Bíblia hoje é sinônimo de fraqueza. Porque quando você se debruça diante do Evangelho, o Evangelho te leva para longe do determinismo, e as pessoas vão dizer para você que você não tem fé. Porque quem tem fé é aquele que chega com uma palavra de autoridade, com a voz impostada e diz: vai sair daqui. E se a pessoa não sair? Não é muito mais fácil nós usarmos a fórmula da oração do Pai Nosso e a oração do Getsemane? Deus pode. Oração nunca é demais. Deus sempre pode, mas é Ele que pode. Ele não deve, são dois termos distintos. Ele tem que fazer ou Ele pode fazer. E lidar com o sofrimento nessa conjectura toda é muito difícil. Porque quando o sofrimento bate na nossa porta, eu digo: Deus vai fazer. E quando Deus não responde à minha oração, eu me frustro. Como pastor. Não era aquilo que eu queria. Eu não merecia aquilo. Eu sempre fui um bom pastor para esse povo. Eu dei muito sangue. Eu fiz isso, eu construí, eu não mereço isso. Realmente, se for pela teologia do merecimento, você não merece, e eu não mereço nada disso. Mas Pedro nos ensina a lidar com o sofrimento não merecido. Bom, continuando, nós temos aqui o Pedro que fala no capítulo 1 da certeza da salvação, até o versículo 12. Depois ele fala das implicações dessa salvação, no capítulo 3 ao 12. E do capítulo 3 ao 5, versículo 11, ele fala do sofrimento e o serviço cristão. Já no capítulo 3, ele fala de 4 tipos de sofrimento. Ele fala do sofrimento por causa da retidão. Enfim, um cristão sofre porque quer ser reto. Depois ele fala do sofrimento pela glória de Deus, é o sofrer com Cristo e para Cristo. Capítulo 4 ele fala do sofrimento com Cristo, e no capítulo 5, que é onde está inserido o nosso texto, ele fala do presbitério que sofre junto com os jovens. Aí ele vem e diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, nesse contexto de sofrimento, ele vem e traz uma palavra pastoral de como o pastor e as suas ovelhas devem agir, os presbíteros e os jovens supervisores, vamos dizer assim, deveriam agir em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio ao caos. E a gente destaca aqui, pelo menos, 4 questões com base nesse texto. Primeira questão é: pastorear é um privilégio. Em meio a tudo aquilo que você pode viver, a todo tipo de perseguição, luta, falta de reconhecimento, o tal do lidar com famílias dominadoras na igreja. Acho que toda igreja tem famílias dominadoras, não é assim? São aquelas famílias que às vezes deram um caldo maior para a coisa acontecer e de repente nada pode acontecer se não for através daquilo. Todos os pastores enfrentam isso. Uma vez um colega meu falou isso para mim, eu disse de boca aberta para ele: eu nunca enfrentei isso, mas eu só estava começando. Já se passaram 14 anos. Eu só estava começando. E ele chegou para mim, eu lembro que ele ia para a igreja todo final de tarde, colega de ministério até de outra convenção da brasileira, e todo final de tarde ele ia para lá para a gente conversar. Eu não estava entendendo para os caras todo dia.
E era assim, ele só chegava às 5h30 da tarde, eu até brinco com ele sobre isso. 5h30 da tarde ele estava lá, ele buzinando, era o horário de eu sair da igreja e ir para casa tomar meu café com a minha esposa. Quando dava 5h30 ele chegava. De 5h30 não passava, era até 7h30, 8 horas da noite. O sofrimento dele era muito grande com questões não merecidas. Você sabe que tem pessoas que são exaustoras. Tem pessoas que sugam toda a nossa energia. Quando você vai conversar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de gente, parece que ela te deixa fraco. Você emocionalmente fica completamente abatido. E o pastor tem que lidar com vários tipos de personalidades na igreja. E pessoas exaustoras são aquelas que acham que você vai resolver todos os problemas. Não. Nós não vamos conseguir. Em meio a esse caos todo, nós precisamos entender que pastorear é um privilégio. Em meio a tudo isso, pastorear é um privilégio. No contexto aqui, o presbítero ele tinha uma posição de honra. Se reuniam geralmente 10 casas, 10 líderes familiares, porque a igreja primitiva era formada por líderes familiares até o desenvolvimento do primeiro para o segundo século. E esses 10 líderes familiares formavam uma só comunidade e convidavam um presbítero mais experiente para dirigir aquele grupo de 10. É nesse contexto que Pedro fala. E por que pastorear é um privilégio? Os presbíteros eles eram chamados para cuidar desses 10 grupos, e eles cuidavam, ensinavam e governavam. Gente, ensinar, cuidar e governar dá muito trabalho, mas é um grande privilégio para um homem de Deus. É um grande privilégio para um homem de Deus ser usado por Deus para viver essa chamada tríplice pastoral: cuidar, ensinar e governar. É uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas é um privilégio. Porque no contexto aqui, isso era uma posição de honra. Então, nós temos que compreender, em meio ao sofrimento, do privilégio que nós temos de ser usados por Deus a trabalhar nessa vida, nessa luta diária. Nós seremos tentados a dizer: ai meu Deus, que coisa mais chata. Esses dias eu fui tentado a dizer isso. Eu acho que eu estava vindo até para a reunião da ordem, parece que deu tudo errado. Eu não consegui me administrar naquela semana, a semana foi uma loucura. Eu dei aula na sexta-feira, eu saí da sexta-feira e fui lá para o Extra fazer a compra, que geralmente era o Djalma que fazia, mas o Djalma estava em Fortaleza. E ele ainda mandou uma mensagem para mim assim: estou na beira da praia. Na beira da praia em Fortaleza. Eu falei: miserável. Está na beira da praia e eu estou aqui. Então eu sempre era o Djalma que ia lá e comprava o café e fazia o café. Nesse dia eu saí lá da Fac Badel 10h30 da noite e fui para o Extra. Irmãos, e estava uma chuva tão pesada. E eu fui comprar tudo, e lá não tinha os descartáveis. No outro dia de manhã eu tive que acordar cedo e procurar um local para comprar os descartáveis. Só sei que no meio do caminho eu já estava murmurando: rapaz, que troço, que tanto de coisa, meu Deus do céu. Depois eu falei: opa. É um grande privilégio servir. Esse é o mesmo sentimento que um membro da igreja tem. Quando ele tem algumas atividades, daqui a pouco ele começa a murmurar em relação à diaconia que ele está exercendo. Então nós temos que parar, pensar e realmente entender que a diaconia é um privilégio. É uma posição de honra? Sim, o presbítero tinha uma posição de honra. Por quê? Porque ele governava sobre 10 líderes familiares e 10 comunidades familiares. É um grande privilégio.
É uma grande honra, por quê? Porque o comando vem dele, o ensino vem dele. Você já parou para pensar que como é gostoso você poder estar na cátedra, ensinando, as pessoas perguntando, as pessoas confiando no seu magistério. Isso é motivo de honra ou não é, gente? Sim. Se eu disser que isso não é motivo de honra, eu vou estar sendo hipócrita. Isso é um motivo de honra. As pessoas te mandam um e-mail perguntando: pastor, como é que resolve isso? Pastor, à luz da Bíblia, como isso acontece? O magistério do pastor é algo que às vezes sempre traz para ele um motivo de honra. E você sabe que eu cheguei à conclusão que a gente nunca pode perder isso. Não a honra no sentido, nesse sentido neopentecostalizado da honra, não, mas a honra de poder exercer o magistério perante o povo de Deus. Essa alegria magisterial, essa alegria pastoral de poder cuidar, essa alegria de poder ensinar, essa alegria de poder governar, essa alegria de poder fazer parte da história da vida dos outros. Se nós perdermos essa alegria, que é um privilégio, o pastorear é um grande privilégio, nós vamos achar que nada mais compensa. Segundo lugar, o texto fala de responsabilidades. O texto diz: pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, nem ganância, nem como dominadores. No início do ministério, todo mundo quer agir por constrangimento. Se não for do jeito que eu quero, nada vai acontecer. Com o passar do tempo, a gente aprende a lidar com as pessoas, e mesmo nós estando com a razão em alguns momentos, a gente acaba aprendendo que a liderança ela tem que ser feita com muito cuidado. Você já viu aquela frase que diz que antes de fazer uma reunião, faça outra? Quem já ouviu essa frase? Antes de fazer uma reunião, faça outra. Porque pastor tem a mania de chegar com decisões prontas para a igreja. Quantas vezes eu agi assim? Início. Como diz outro, barriga verde. Outra coisa que eu aprendi: nunca queira resolver nada depois do culto. Vai ser um desastre. Eu até combinei com o pessoal, a equipe pastoral, gente, depois de culto é hora de abraçar, é hora de beijar, é hora de jogar a conversa fora, é hora de ir para o McDonald's, é hora de ir para a cantina da igreja. Depois de culto não se resolve nada sério, porque se você for tentar resolver alguma coisa depois do culto, você vai constranger com a sua autoridade. E por constrangimento. Porque as pessoas chegam no final de culto e dizem: pastor, isso aqui. As pessoas chegam com as coisas mais cabeludas do mundo depois, na hora que você está cumprimentando a igreja. Você sabe aquela hora que está todo mundo: ô pastor, maravilha, que mensagem boa, ô pastor, eu te amo tanto, estou orando pela sua família, e você dá um abraço, daqui a pouco vem um e diz: pastor, você sabe que fulano aconteceu isso, está muito chateado contigo. Sabe o que a gente tem que fazer? Irmão, não fala não. Segura. Pastor, você sabe aquele irmão? Segura. Tem como a gente conversar durante a semana sobre isso? Por quê? Porque se alguém trouxer uma má notícia para você depois do culto, você vai se irar de uma forma tão grave que você vai constranger e vai querer dominar aquela situação. Porque você foi pego de surpresa. Pastor detesta ser pego de surpresa. E todas as vezes que um pastor é pego de surpresa, ele age por constrangimento. Porque ele diz: ah é? Não quer obedecer por amor não? Então pode dizer para ele que se ele quiser sair, que ele saia. Isso depois do culto. Pode dizer para ele que quem manda aqui na igreja sou eu. Porque sempre tem uns que vão trazendo notícia dos outros, mas então a gente tem que separar um lugar específico, um horário específico para tratar isso. Por quê? Porque tem pastores que são dominadores por natureza. Tem outros que são dominadores diante das circunstâncias, porque a autoridade dele é confrontada.
A liderança dele é afrontada. E quando a nossa liderança é afrontada, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se armar. Ah, é? Fulano está falando isso de mim? Então diga para ele que ele pode vir quente que eu estou fervendo. Aí sabe o que acontece? Você perde. E você sabe como uma forma da gente conquistar o nosso rebanho? O rebanho de Deus, não o nosso rebanho, o rebanho de Deus, está escrito aqui. É agir sem constrangimento. É bíblico. Não como dominadores, nós não somos donos de ninguém. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Fulano foi visto pecando lá não sei aonde, você fica sabendo da história do cara que foi visto pecando. Tá, antes de você tomar as dores de quem está te anunciando que fulano está pecando, o que você vai fazer? Abaixa a bola, deixa a poeira baixar, durante a semana você vai trabalhar isso com mais calma. Tudo que você e eu formos decidir no calor da emoção, nós vamos fazer besteira. Nós vamos fazer besteira. A responsabilidade de não agir com ganância. E ganância aqui envolve uma série de questões. Envolve também as questões financeiras. Alguns comentaristas, Champlin fala dessa questão da ganância financeira, que é algo terrível, que é algo complicado. Tem igrejas que não suportam mais os seus pastores porque todo ano eles pedem aumento. Todo ano ele reúne com a diretoria para pedir aumento. Irmãos, é claro que aumento de salário é digno, é justo, e de vez em quando, muito de vez em quando, esse assunto precisa ser tocado pelo próprio pastor diante das injustiças. Mas eu já ouvi umas 10 igrejas, representantes de 10 igrejas me falando que não aguentava mais os seus líderes pela ganância. Todo ano era um pedido de aumento de salário. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você sabe que eu cheguei à conclusão na minha vida pessoal? Eu vou usar um termo aqui. Eu, na minha vida pessoal, eu já fui muito desequilibrado financeiramente. Na minha vida pessoal. Você sabe o que eu aprendi? Que eu tinha que tomar vergonha na minha cara. Eu, Michel, não estou falando você. Eu tive que tomar vergonha na minha cara e reduzir as minhas despesas. E parar de financiar aquilo que eu não dava conta de pagar. Porque a igreja não tem nada a ver com o meu descontrole financeiro pessoal. Porque um pastor descontrolado financeiramente, ele vai exigir da igreja aumento de salário todo dia, e nunca vai dar. Daqui um dia o pastor está ganhando 50 mil e não vai dar. Por quê? Porque o cara é descontrolado. Nenhum dinheiro vai conseguir suprir o seu descontrole financeiro. Eu fiz uma meta financeira, digo, não compro mais nada financiado. Cortei, no meu caso, não estou dizendo para você fazer isso, cortei meus cartões de crédito, cortei cheques, cortei tudo. Hoje eu aprendi a viver com pouco. Se a igreja chegar para mim hoje e falar assim, vou cortar a metade do seu salário, eu sei que eles não vão fazer isso, mas se eles fizerem isso, eu digo amém. Pode cortar a metade. Por quê? Porque eu aprendi a viver com a metade do meu salário hoje. Mas se fosse antes, então eu tive que tomar vergonha na cara, organizar a minha vida financeira, sim senhor, organizar a minha vida financeira, porque a igreja não pode conviver com um pastor que tem uma vida financeira desorganizada. Uma pessoa que tem uma vida financeira desorganizada, ele vai cobrar muito e não vai dar certo. E quantas igrejas, os pastores estão brigando com as igrejas por conta disso? Aí você encontra com o pastor, a igreja lá, irmão, a igreja lá me deixou, foi numa situação difícil. Não, irmão, não foi a igreja que deixou numa situação difícil. Você já estava nessa situação difícil. Você já estava nessa situação difícil. Você já estava convivendo com essa situação difícil. Eu chego no local, minha esposa virou para mim esses dias e falou assim, eu não aguento mais esse apartamento de 2 quartos aqui, nós temos 2 filhos, você não tem lugar para estudar, você pega seus livros, joga tudo em cima da mesa e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. No dia que a gente tiver dinheiro à vista para comprar outro imóvel, a gente compra. Tá ok? Vamos combinar assim?
Porque eu não vou me submeter a uma humilhação financeira, como eu já me submeti outrora. Por que eu estou falando de mim? Porque foi algo que aconteceu na minha vida, um ajuste que aconteceu na minha vida que mudou a minha vida. Gente, uma pessoa desajustada financeiramente, ela se desajusta em qualquer área da sua vida. Graças a Deus eu consegui me ajustar financeiramente. O consumismo é algo perigoso nas nossas vidas. E geralmente o homem ele tem aquela coisa, né? De provar para a família que vai ser o cara que vai sustentar tudo mesmo e tal. Chega na época de viajar, às vezes o cara não tem dinheiro para viajar, mas ele é o homem, ele é o cara. Aí o que ele disse? Vamos viajar pela fé. E sabe o que acontece? Você sabe que quem vai viajar com ele? O cartão de crédito. Aí daqui a pouco o secretário da igreja está recebendo os boletos, está recebendo ligação, porque o cara da financeira descobriu o telefone da igreja e está envergonhando o pastor. Daqui a pouco está ligando para a ordem e vira um inferno. A responsabilidade de não viver por ganância é muito grande. Agora eu descobri que para nós não sermos gananciosos, nós vamos ter que adaptar a nossa vida pessoal. Aprender a viver com pouco. Aprender a gastar menos. Aprender a ser menos consumidores. Vai fazer um passeio. Vai fazer um lanche no shopping, tem que comprar 10 camisas, 10 sapatos, não sei o quê. Não pode sair sem comprar alguma coisa. Terceiro lugar, qualificações. O texto diz modelo, que nós pastores precisamos ser modelos do rebanho. Agora, nós temos que ser modelo do rebanho, mas não o modelo religioso do rebanho. Porque existe o tipo de pastor que é um modelo do rebanho, mas é um modelo religioso, onde ele cria uma comunidade extremamente religiosa. Modelo do rebanho é no sentido de acompanhar, seguir, viver os princípios da palavra de Deus, e que isso seja uma máxima na vida das pessoas. Mas tudo isso dentro de um processo de reflexão. Porque às vezes eu digo o seguinte: minha ovelha não faz isso, porque eu não faço. Mas aquilo que eu não estou fazendo não é uma recomendação bíblica, não é algo que afronta a palavra de Deus. É um sistema religioso que eu criei para me blindar. E eu quero que as pessoas vivam daquela forma. Então eu creio que a igreja é um ambiente que deve ser criado uma reflexão bíblica. Você sabe o que a igreja católica está fazendo? Que eu achei muito interessante, algumas igrejas estão fazendo. Eles estão criando um feedback acerca dos seus sermões. Estão submetendo a vida sermonária ao feedback do povo. É um projeto muito interessante. Porque às vezes a gente acha que é o dono da verdade, traz um sermão temático lá e empurra qualquer coisa, o povo lá aceitando, e através do sermão temático ali você vai colocando todo tipo de religiosidade, tudo que é palha vai entrando ali, daqui a pouco está uma comunidade religiosa, onde não pode questionar nada, onde não pode fazer nada, onde não pode perguntar nada. Então eu digo que ser modelo do rebanho também envolve criar uma comunidade reflexiva, uma comunidade que reflete a fé. Respostas são incumbências do magistério pastoral, mas toda resposta que um pastor dá tem que ser acompanhada de uma reflexão para que a ovelha de Cristo cresça. A resposta magisterial não pode ser uma imposição. A resposta magisterial não pode ser uma forma de prender as pessoas a um sistema religioso. A resposta magisterial tem que ser uma resposta que permita que a pessoa venha refletir a sua fé. Venha refletir. E último lugar, Pedro fala que diante desse caos, desse sofrimento, existe uma recompensa.
Versículo 4 diz: ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. O que Pedro quer dizer em toda a sua carta é que todo sofrimento é acompanhado pela graça, mesmo o mais imerecido. E que diante de toda essa jornada, a perspectiva tanto do pastor quanto das ovelhas de Cristo é aguardar a manifestação do Supremo Pastor, porque ali nós receberemos uma coroa de glória imperecível. O que Pedro quer dizer é o seguinte: vamos nos firmar naquilo que nunca vai nos decepcionar, a esperança futura. Porque tudo que você e eu vivemos aqui no já, nesse reino presente, não pode ser comparado com o que nós vamos viver no ainda não. Tudo que nós vivemos nesse período, nessa caminhada, tudo que nós vivemos de alegria não pode ser comparado ao que vem no futuro. Tudo que nós vivemos de frustrações não pode ser comparado ao que a gente vai viver no futuro. Um pastor da Holanda, ele diz o seguinte: ele diz que os membros, a membresia, tinha que aproveitar o máximo dessa terra, porque certamente ele não tinha mais a certeza do que poderia vir. E tinha também a dúvida se o que haveria de vir era algo que estava escrito na palavra de Deus. O esfriamento espiritual na Holanda levou milhões de pessoas a viverem a perspectiva cristã somente a partir do hoje. E o hoje é altamente comprometedor. O hoje é carregado da graça. Mas ao mesmo tempo que a gente tem a graça, a gente pode viver a graça tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Viver a graça nos dias ruins não é muito fácil, porque você é refrigerado, mas você também é tentado a perguntar para o Senhor: por que eu estou vivendo tudo isso? Eu fiz tudo de bom no meu ministério, fiz tudo de bom, meu casamento está uma bênção, meus filhos, eu sempre fui uma pessoa tão tranquila na igreja, nunca dei trabalho para a igreja. Por que eu estou vivendo tudo isso? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos diante do Senhor colocar as nossas vidas. Queremos te pedir perdão por tudo aquilo que, toda palavra de murmuração que sai da nossa boca, aleluia, diante das provações. Nós aprendemos hoje com a Tua palavra que a Tua graça nos acompanha nesse processo. A Tua graça nos basta. Espírito Santo de Deus, que o Senhor coloque na nossa vida, dia após dia, essa esperança da glória futura. Deus, no nome de Jesus, que a nossa pregação, que a nossa vida, que o nosso ministério, que as nossas igrejas, que as igrejas que o Senhor nos colocou para pastorear o seu rebanho, sejam e vivam a realidade futura. Que a nossa palavra não seja uma palavra de conforto terreno, mas que seja de esperança da glória futura. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te clamamos nessa hora que o Senhor levante homens, levante pastores, para que voltem a pregar o Teu Evangelho, para que tirem a atenção do povo simplesmente as conquistas do agora, porque o agora é altamente decepcionante, o agora é altamente frustrante, mas a esperança que nós temos da glória futura nos preenche de uma certeza: aquele que começou a boa obra,
é fiel para completá-la. E nós cremos que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o novo nascimento que o Senhor colocou nos nossos corações, nós vamos viver por completo na glória que há de vir. Aleluia. Na volta de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém e amém.